A história dos anime, temporada 1, episódio 6, o encontro dos gênios e o fim de uma era. A lógica da síntese é poderosa. O OVA provou que a qualidade cinematográfica era possível, mas faltava uma obra que amarrasse toda a história do anime, do super robô de Tezuka ao real mecha de Tomino. No final dos anos 80, um grupo de nerds de ficção científica, operando fora das regras, estava prestes a criar uma obra que era uma carta de amor, uma paródia e um drama existencial, tudo ao mesmo tempo. Mas o universo estava prestes a cobrar um preço alto. Um homem chamado Hideaki Anno, fã fervoroso de Ultraman e de mechas, iria estrear como diretor. Ele e seus amigos do estúdio Gainax tinham o talento, mas a indústria ainda não os levava a sério. Eles precisavam provar que podiam fazer uma obra-prima. O risco era alto. Eles estavam apostando tudo no mercado de vídeos. Qual é o anime que mistura Ace Wanderai, Real Mecha e os dilemas de uma guerra interestelar? O estúdio Gainax, fundado por um grupo de fãs universitários de ficção científica, era o resultado direto da cultura de fandom criada por séries como Space Battleship Yamato e Gundam. Eles eram otakus que decidiram se tornar criadores. Após fazerem o primeiro filme de animação com visual de alto orçamento, Royal Space Force, The Wings of Honeamaise, eles voltaram ao formato OVA para seu próximo projeto. Em 1988, nasceu Gunbuster, Aim for the Top, dirigido por um estreante de 28 anos, Hideaki Anno. Gunbuster é a obra que consome e homenageia toda a história do anime de mecha até então. O começo é um super robô shoujo, anime de meninas mágicas esportivas, onde a protagonista, Noriko Takaya, é uma garota preguiçosa, mas determinada, que entra na escola de pilotos de elite. É uma homenagem direta aos animes de esporte e à estética de Tezuka. Mas Gunbuster rapidamente se transforma. Os inimigos são os monstros espaciais, e as batalhas começam a incorporar os conceitos de real mecha e ópera espacial. A escala da guerra se torna cósmica, e a trama introduz um conceito devastador: a dilatação do tempo. Ao viajar na velocidade da luz para a batalha, Noriko e sua parceira Kazumi envelhecem apenas alguns meses, enquanto anos ou até décadas se passam na Terra. Essa separação brutal dos entes queridos é o verdadeiro sacrifício. Não é a morte no campo de batalha que pesa, mas a solidão da sobrevivência no espaço. Essa profundidade emocional elevou o Gunbuster de uma paródia para uma obra-prima dramática. Você acha que o sacrifício de tempo é pior do que o sacrifício da vida? Curta o vídeo e comente se você faria a viagem de Gunbuster sabendo o que perderia na Terra. O clímax do OVA é a cereja do bolo técnico. No último episódio, a animação atinge uma qualidade cinematográfica impressionante, usando o efeito dramático do preto e branco para a batalha final. O Gunbuster se torna a última esperança da humanidade. Anno provou que um pequeno estúdio, usando o formato OVA, podia contar a história mais épica da ficção científica, mas a era não terminaria sem uma perda profunda. Em 9 de fevereiro de 1989, o deus do mangá e o pai do anime, Osamu Tezuka, faleceu de câncer de estômago aos 60 anos. A morte de Tezuka foi um choque nacional. Ele não foi apenas o criador de Astro Boy, mas o homem que inventou o modelo de negócios de baixo custo que permitiu que o anime de TV existisse. Sua morte simbolizou o fim de uma era, forçando a nova geração de animadores, Anno, Tomino e outros, a assumir o manto. O legado estava seguro, mas o pai havia partido. O fim de uma era significa um novo começo. Compartilhe este episódio com um amigo que ama Evangelion e precisa entender de onde vieram as raízes de Hideaki Anno. O Japão entrou na década de 90 com uma crise econômica e cultural, e a animação se preparava para se tornar um veículo para a ansiedade e os medos da sociedade moderna. O formato OVA deu a Anno as ferramentas,
mas as tragédias da vida lhe dariam o tema. A nova lógica do anime já está nas mãos de Anno. O que acontece quando ele pega toda a desilusão do Japão pós-bolha e a insere em um robô gigante? Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica. Não perca o próximo episódio. T1E7. O choque psicológico de Evangelion. Como Neon Genesis Evangelion transformou a indústria usando robôs gigantes para explorar a crise existencial. A resposta vai abalar a sua mente. Continua no próximo vídeo.